Aí, voltamos. A gente começou e a internet não estava legal. Eu descobri que eu tinha entrado por um canal errado. E aí mudei, não resolveu, ficou ruim. Eu entendi. A gente começa a aprender que quando começa ruim, é importante a gente sair, né? A correção é sair e voltar. Que a gente já volta com a internet correta e corrige o erro. Vamos voltar à explicação. Prosa de casal, né? Dentro do canal do Pescador de Histórias que a gente faz nossas lives. E o tema continua sendo, é a terceira live consecutiva que a gente faz sobre um tema muito amplo, muito extenso, que são as ideias gestadas em nós. Uma ideia que a Simone teve e que tem sido gratificante tratar desse assunto, porque a gente passa a nossa vida, a gente toma decisões e atitudes no nosso dia a dia, achando que tomou essa decisão por conta própria, que refletiu e que está seguindo por um caminho escolhido por nós. E muitas vezes não é bem assim. Muitas vezes a gente segue a multidão, a gente segue o mar de pessoas, o caminho que essas pessoas estão indo. É muito natural que as pessoas acabem seguindo por esse caminho. E às vezes elas acham, nós achamos que tomamos a decisão. Ah, eu estou fazendo tal coisa. Às vezes eu não parei para refletir. Como foi que eu cheguei nesse ponto? Por que eu estou aqui? Falei, caramba, eu pensei nisso, eu planejei esse caminho. Às vezes não, às vezes eu simplesmente, como eu falei, segui a multidão, segui o lugar comum. Às vezes nem a multidão, mas é o caminho que é natural, entre aspas, é o caminho que todo mundo faz, né? Outro dia a gente falou, Simone, daqui a pouco eu vou te passar para você fazer aquela chamada que você faz, mas me ocorreu agora há pouco que alguns dias a gente comentou sobre Minas, né? Belo Horizonte especificamente. Quando Belo Horizonte foi criada como capital, ela foi criada mesmo. Então, as profissões das pessoas ali, em grande parte, assim como é em Brasília, eram funcionários públicos. Então, você tem nesses lugares, tanto Brasília, acho que Brasília até mais, um leque enorme, uma proporção enorme de pessoas que são funcionários públicos. E aquilo se tornou natural. Então, quando alguém às vezes sai desse caminho, ou ela tem muita dificuldade, ou ela tem que ela está saindo do lugar comum. E às vezes até sofre pressão das outras pessoas. Mas por que você não faz um concurso público, uma coisa? Não é assim? É, Antes de continuar, vamos chamar, né, como você faz as pessoas para compartilhar, para vir para lá e participar com a gente. boa noite a todos. É, Agradecer quem está presente hoje na live, quem vai assistir a essa live depois, né? E essa ideia aí a ideia da live para com essas ideias gestadas, eu tive exatamente por observação. Cada um de nós temos uma gama de. Nós somos formados por ideias, por crenças e por um emaranhado de coisas que acontecem nas nossas vidas no decorrer dela. Ninguém chega na idade adulta sem pegar tudo isso que foi feito na vida. Coisas dentro da nossa casa, dentro da escola, de vizinhos próximos, parentes. Tudo isso nós temos um acumulado de conhecimentos. Quando você é criança, você não tem muito o que fazer. Adolescente, com raríssimas exceções, nós temos o adolescente que
que têm uma consciência mais despertada para isso, mas a grande maioria não é. Então, nós temos aquele hábito de seguir o que está indo do fluxo, né? O fluxo da nossa casa, o fluxo da nossa escola, o fluxo da nossa família, de uma forma geral. E muitas vezes nós carregamos um monte de ideias que, quando você vai ver, elas não foram criadas por nós. Nós carregamos as histórias de outras pessoas que foram contadas e as pessoas não questionam. Então, nós temos um modus operandi na nossa vida. Você começa a fazer coisas que eram feitas na sua casa, na sua escola, dentro da sua família, tradições, e as pessoas não perguntam muito. Então, nós temos um padrão, criamos um padrão. Quando você chega na fase adulta, se não existe um despertar, fala, peraí, mas eu posso fazer isso diferente. Eu lembro de um filme que nós assistimos, né? Tem alguns anos. E uma pessoa, ele fez uma receita, era um cozinheiro, né, um chefe, e ele fez uma receita que tinha, assim, muitos anos, mais de 100 anos. E ele modificou a receita, ele colocou novos ingredientes. E a pessoa lá, uma chefe master, ela falou assim, nossa, mas o que isso que está entrando, quando ela experimentou, né? Que está entrando aí no meio desse sabor. Aí ele explicou que ele tinha colocado. Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas você foi mexer numa receita de não sei quantos anos? Aí ele falou assim, mas eu acho que já era tempo suficiente para ela ser mudada. Então eu lembro disso, procuro lembrar dessa história sempre na minha vida. Porque às vezes você precisa adicionar novos ingredientes nas suas receitas, das suas próprias receitas. Você vai modificar a receita de outras pessoas? Você tem esse poder da sua mãe, do seu pai, do seu tio, avô? Não, você não tem como fazer, você não tem como modificar essas receitas. Você tem como fazer por você, sem desonrar. Ah, eu sei que foi, eu sei que a minha família é assim, eu sei que isso aqui é uma tradição, mas eu vou seguir outro caminho. Eu posso pensar de forma diferente. E isso não é desonrar a casa. Porque se você pensa de uma forma diferente e que você vai dar uma chance para as suas gerações futuras contarem uma história diferente, por que não? Só que você sair desse padrão, ele é complicado. Porque muitas vezes você tem que entrar em embate com a sua família, as pessoas olharem para você torcendo o nariz, você tem que entrar em conflito com você mesmo, com toda mudança, ela vai criar uma resistência, porque o seu software não quer mudar, então você vai ter que trabalhar isso em você primeiro, isso em primeiro ponto, e só que isso, a longo prazo, ele te traz enormes benefícios, porque você cria uma identidade. As pessoas hoje, elas perguntam tanto, qual é o meu propósito? O que eu tenho para fazer? O que eu vou fazer? Sinceramente, eu estava até conversando hoje com uma pessoa e eu falei assim para ela, você já imaginou, nós estamos aqui, batendo um papo de 5 minutos. Você tem ideia de tudo que está acontecendo nesse momento, no universo e dentro de nós? Todas as
funções que estão sendo trabalhadas, você está respirando, você está processando, está metabolizando substâncias, o seu corpo está trabalhando fervorosamente para essa manutenção dessa máquina Sim. que é você. O universo está todo trabalhando, a Terra está girando, as correntezas estão aí caminhando, as marés subindo e descendo, o Sol rodando, ele não, né? Mas a Terra girando. Então, você tem tudo isso funcionando. E aí você acha, sinceramente, que a sua única e exclusiva função aqui na Terra é acordar todos os dias, ir trabalhar, pagar boletos e agradecer um final de semana, um entretenimento, ou, como você falou na última live, chegar na sexta-feira e falar assim: sextou, quem fez, fez, quem não fez não vai fazer mais. Você acha sinceramente que é isso que se resume à sua vida? Então, essas perguntas que você se faz, elas servem de orientação, de bússola, porque é para ver para onde você tem que ir. Você pode chegar à escolha e falar assim: não, quero ficar aqui mesmo, quero ficar dessa maneira, não vou fazer nada não. Ou isso pode ser um grande tsunami na sua vida, ser uma onda não de destruição, mas de uma onda de mudança, para que você veja o mundo, veja você nesse mundo de maneira totalmente diferente. O que acontece? Terminou? Posso? Então, pode ir. Tá. O que acontece? A gente conversa muito, né? Nós dois, e a gente, um assunto vai emendando no outro. É por isso que as nossas lives também começam a render, às vezes, um mesmo tema, porque ele é bem amplo. E você estava falando aí sobre essa questão da gente embarcar, né, pelo caminho que as pessoas, ou que as pessoas seguem, ou que as pessoas nos induzem, né? E existe uma questão muito séria, né, que é a autoaceitação, né, o amor próprio, O né, autoconhecimento. o autoconhecimento, o amor próprio e a autoaceitação também. Tudo isso, na verdade, é um campo só, né? São peças que se encaixam. Porque quando a pessoa tem uma dificuldade de aceitação, ela começa também a aceitar qualquer lugar, porque ela não consegue ver o seu próprio lugar, ela não consegue se enquadrar. Então, na verdade, ela fica buscando quem a aceita. E às vezes ela é aceita em locais onde ela, na verdade, ela para estar naquele grupo, ela tem que se agredir, porque vai contra seus princípios, vai contra seus tudo aquilo que ela acredita, mas ela está ali porque ali ela foi aceita. Quem não conhece pessoas que participam, convivem em comunidades, em grupos, onde elas não se enquadram bem, mas elas estão ali, porque ali elas foram aceitas. E por que elas continuam nesses grupos? É justamente pela dificuldade de se aceitar. Então, quando ela não se aceita, ela tem essa dificuldade de ver onde é o lugar dela. Agora, quando você consegue trabalhar esse amor próprio, trabalhar essa questão da aceitação, você não vai se satisfazer com nada menos do que aquilo que você sabe que merece. E aí você já não se coloca em qualquer situação por si.
simples aceitação de terceiros, porque não é isso que a gente precisa de qualquer lugar. Eu falei uma coisa hoje com a minha filha, e nós também falamos, o que acontece? As pessoas acreditam no Criador, mas elas não acreditam na criatura. Se você tem fé num Deus, num Pai, que é Criador, que é poderoso, que é puro amor, que te criou, né? Ele foi capaz de criar tudo isso. Mas a criação é ruim? Não é de se refletir sobre isso? Sim. Se eu acredito nesse Pai tão poderoso, tão grandioso, tão amoroso, que me criou, mas eu não acredito na criatura, eu sou uma criatura desse Pai. Então, essa falta desse reconhecimento, desse auto-reconhecimento, leva as pessoas a aceitarem qualquer questão, qualquer parada, sabe? A entrarem, tentarem se encaixar. Um tempo atrás eu falava com uma amiga nossa, você está tentando colocar uma bola dentro de um quadrado, um círculo dentro de um quadrado, sabe? Do mesmo tamanho. Não vai encaixar. Não tem encaixe. Tem que forçar. E aí não vai ficar legal. Sempre vai haver arestas mal paradas. A partir da hora que você entende o seu lugar, entende o seu valor, passa a se amar, passa a ter uma responsabilidade consigo próprio, porque nós temos uma responsabilidade conosco, a gente passa a ser mais exigente com quem a gente anda, onde a gente anda, o caminho que a gente vai fazer, as escolhas que nós vamos fazer e as atitudes entrando nisso. Então, assim, esse olhar para nós é importante. E existe uma coisa, tem um vídeo na internet que fala assim, uma pessoa pergunta para outra assim, você sabe quem eu sou? Aí a tela vai afastando e mostra a pessoa, mostra de cima, vai afastando mais e mostra o universo, de repente mostra sabe, o universo inteiro. E aí volta de novo e fala assim, esse é você. E assim, nós somos pequenos em relação ao universo, ok, mas nós somos grandes para causar grandes diferenças. Então, pensa bem, você encontra com uma pessoa de manhã cedo, logo de manhã, você tem um atrito com essa pessoa, tem uma discussão com essa pessoa, vocês dois vão ter um dia péssimo. Ela sai chateada, ela sai irritada, ela chega no trabalho, ela trata alguém mal lá, ou ela passa o dia emburrada, as pessoas não sabem o que ela tem, se afastam dela. Você gerou todo um dia ruim na vida de várias outras pessoas, e não só lá, do lado de cá, porque você também ficou chateada, você chega em casa, briga com a esposa, briga com o marido, trata mal um filho, trata mal alguém, gerou toda uma coisa. Então, assim, nós não somos pequenos assim, como esse vídeo diz, a ponto de sermos insignificantes. Nós temos um valor muito grande. Então, ao contrário desse exemplo que eu dei, imagina você chegar de manhã, encontrar uma pessoa chateada, dar um bom dia maravilhoso para essa pessoa, às vezes puxar um papo, sabe? A capacidade que nós temos de alterar a vida das pessoas para o bem é incrível. Então, quando a gente começa, voltando lá, quando a gente começa a se entender melhor, se amar melhor, se respeitar mais, saber o nosso valor, a gente tem a capacidade de começar a mudar a vida das outras pessoas também. E a gente para de ser fantoche do desejo da maré das outras pessoas, do caminhar de outras pessoas, das ideias gestadas em nós, mas colocadas em nós por outras pessoas. Sabe? A gente passa a ter a capacidade de ter as nossas próprias ideias, nossas próprias atitudes, tomar as nossas próprias decisões e com isso a gente é capaz de mudar o mundo ao nosso redor. Aí você fala, mas isso é muito pouco, como eu falei, quando afasta. Só que isso pode parecer pouco, mas eu faço, você faz, a vizinha faz, todo mundo que está assistindo a live faz, e isso começa a tomar uma proporção gigantesca. Na verdade, é meu olhar.
quando a gente faz esse olhar, quem eu sou diante de todas as galáxias, estrelas, tudo que existe no universo, tudo nisso que eu nem consigo Dimensional. imaginar, isso me dá a minha noção de humildade diante disso tudo que existe. Eu acho que isso põe a gente numa assim fora do ego. Você tem um olhar mais para você, né? Para si. E quando você lembra de que você é uma obra de uma coisa grandiosa, as pessoas, eu respeito as pessoas que não acreditam num ser superior. Só que eu me considero como ser humano tão complexo, entre ossos, unha, tudo que existe, pele, da forma como foi feito. Você ver uma criança sendo gerada dentro de um útero feminino é algo para se maravilhar. Uma barriga que se expande, os órgãos, eles se afastam, eles se chegam a ficar todo espremidinho e não perdem a função para que aquele ser seja gerado. E aí a pessoa nasce em esplendor. Eu não vou nunca achar que essa situação é qualquer coisa. É algo esplêndido, é algo magnífico, é algo surreal para mim. E quando eu olho e eu lembro disso todos os dias, essa pessoa que eu sou, o que existe dentro de mim, quando acontece algo, eu falo assim, gente, mas será que é para que eu estou aqui simplesmente para ficar chateado porque eu tive um desentendimento com uma outra pessoa do trabalho, uma pessoa da casa, uma pessoa. Eu não tenho governança em cima de uma outra pessoa. Eu tenho governança em cima do que aquela pessoa falou, do que aquela pessoa fez, o que isso vai gerar na minha vida. Pode não gerar nada. Eu posso sair dali, a pessoa discordou de mim ou fez, porque tem que ser uma conversa, amiga. Eu não sou obrigada a concordar com você. O que eu tenho que ter é respeito. Sim. Posso ter, eu tenho todo o direito de ter um pensamento divergente do seu, independente do assunto. O que eu tenho que ter é respeito que você pense diferente de mim. Ok, eu te respeito, eu penso de maneira diferente. E tá tudo bem. Eu vou seguir o meu dia, vou até usar a respeito daquilo. É interessante. Falei, eu não. Na minha cabeça, isso precisa ser trabalhado em cada um de nós. Por que você tem o poder de determinar o seu dia? Você tem o poder de falar: meu dia vai ser magnífico, meu dia vai ser incrível, meu dia vai ser fantástico. E aí você sai de casa na primeira cara feia que acontece, que alguém vá, ao invés de você olhar e falar para a pessoa que Deus te abençoe, ou que você não fale alto, mas que você pense com verdade que Deus te abençoe. Porque se nós vivemos num mundo de causa e efeito, tudo que você emana retorna a você, então eu vou abençoar a todos. Exatamente. Gostar, a gente não precisa gostar de todo mundo, mas o amor que Jesus
ensinava era exatamente isso. O que que é o amor? É você, não é o romântico, é o amor de você profetizar, de você emanar coisas boas para qualquer pessoa que você encontre. Que a pessoa tenha luz e consciência, que a pessoa tenha prosperidade, que a pessoa tenha alegria. E às vezes com um sorriso. E esse pensamento você ajuda. Aí fala assim: ah, mas essa atitude, ela tem que ser sincera. Lógico, se você entender que o que você emana volta para você, então se eu vou abençoar todo mundo, eu vou ser abençoada muito mais. Você chega até olhar e falar assim: caraca, mas isso chega a ser até um olhar egoísta, né? Porque você está pensando, na verdade, em você, né? Porque você vai ter de volta. Mas, gente, imagina se a gente fizer isso de verdade, todos os dias. Você imagina a quantidade de alegria, de bênçãos, de maravilhas nós vamos estar colocando no mundo. Num mundo que a gente fala que é feito de frequência. Eu diria, amor, te interrompendo um pouquinho, eu diria que não é egoísta, é amoroso. É aquilo que a gente estava falando, do amor próprio. Eu me amo porque eu sou um filho de Deus, eu sou a essência daquilo que há de melhor no mundo. E se eu sou, e se isso foi ensinado, ame aos outros como a si próprio, eu vou amar. E isso vai voltar para mim. Não é egoísmo, é amor. É amor. Sim, Então assim, porque senão as pessoas acabam distorcendo um pouco a realidade com esse receio de estar caminhando por um lugar errado, né? Eu só quero puxar um pouquinho do que eu falei do mundo, né? Do mundo que afasta e volta. Você leu, não foi diferente do que eu pensei, só a colocação, porque está perfeito. É isso mesmo, é a gente se dimensionar. A gente não pode achar que a gente é demais, porque a gente tem que entender o nosso tamanho no mundo, a gente não pode se tornar arrogante, mas também a gente tem que entender que a gente tem valor e não se diminuir para ninguém. exato. Então a gente, como você fala uma coisa muito legal. Eu sou filho do dono, né? Caraca, as pessoas não, elas Isso. esquecem disso. Eu vejo as pessoas falando o tempo inteiro. Só que eu falei, vocês sentem isso? Vocês sentem ver de verdade isso? É, Eu sou filha do dono? exatamente. E ser humilde não é se rebaixar. Não, Não é se rebaixar. É reconhecer a sua dimensão, o seu valor, até onde você pode ir, até onde vai o seu direito. Tem uma coisa no direito que é muito legal: o seu direito acaba, termina onde começa o do próximo. Isso é básico, é tranquilo. A partir da hora que você entende isso, porque é de lá para cá também, o direito do outro termina onde começa o meu. E aí entra, não é orgulho, como você, né, bem colocou, não é orgulho, mas é se sim. valorizar. Peraí, aqui não, aqui é meu espaço, peraí, respeita o meu espaço, entendeu? E vice-versa, quando você chega no. Você vê que a partir dali você invade o espaço do outro, você para ali. Você não quer que invadam o seu, não invada o dos outros. E aí fica tudo bem, se todo mundo agir assim, tá tudo bem, né? Só que, como você falou, a gente não legisla na vida dos outros, no que os outros vão fazer. Aí alguém chega e invade o seu espaço. Primeiro, você impede essa invasão. E depois, o que você vai fazer com aquilo? Vou passar o dia chateado, vou ficar triste, vou ficar bravo, vou ficar irritado, vou ficar qualquer coisa que seja de ruim? Não, a gente tem martelado aqui muitas vezes. Sentimento é escolha. Eu escolho o que eu vou sentir. Às vezes, na hora do impacto da atitude, a gente tem uma primeira reação, que nós somos seres humanos, a gente tem um sentimento ali imediato.
Agora, a partir dali, eu escolho se eu vou ficar com esse sentimento ou se eu vou transmutá-lo em alguma coisa. E aí você falou muito legal. Vá na luz, vá com Deus. Deus te Ah, abençoe. Deus te E, abençoe. Deus te abençoe, mas isso aqui não me pertence. Esse sentimento não vai andar comigo o dia inteiro na minha cabeça, no meu coração, na minha alma, me atormentando. Não vai, porque eu não quero. É uma decisão que eu tomo. Você falou algo aqui que era para me agredir, não vou deixar. Porque é assim, por que essa porta tem que ficar aberta? Aberto. Por que que essa porta tem que ficar? Por que a opinião dos outros ela precisa ter tanto peso? Porque a pessoa pode até A Camila te tá aí. fazer uma coisa pontual. Ela pode te pontuar algo e falar para você, olha, eu acho que você deveria olhar nesse lado, por esse lado, e que de repente você está deixando de ver isso. Você pega essa informação e fala assim: será que isso tem fundamento? Porque assim, nem todo mundo é fofinho para falar as coisas, mas você também não tem governança a respeito disso. Se a pessoa falou algo e você fala assim: não, isso não tem nada a ver, isso não é, isso aí não sou eu. O que que você faz? Agradeço a informação, que Deus te abençoe. Existe eu acho que acredito que muitas pessoas já devem ter escutado que quando você nunca vai fazer parte de algo que você rejeita. Ah, se você olha e você vê alguém com um carro novo e você vai lá, eu acredito que a pessoa tenha feito algo de errado. Ah, eu acredito que não sei o quê. Ah, fulano é filhinho do papai e ele recebeu. Você nunca vai fazer parte daquilo. Por quê? Por uma lei de ressonância, o que você manda é o que você vai atrair, você nunca vai fazer parte porque você está criticando. Então, a pessoa fala para você: vamos lá, vamos mudar isso. Quando você olhar, você não tem que julgar. Aquela parte bíblica que diz: não julgues para não seres julgados. Por que que ele está ali? Mas então eu tenho que fazer o quê? Comemore. Poxa, que legal! Você não sabe da vida de ninguém. Se você não foi uma testemunha ocular daquele fato, você está dentro daquele inserido, você não tem nem quando nós estamos inseridos em situações, tem opiniões que a gente é preferível nem a gente dar. Sim. E ainda tem uma coisa mais grave com isso. Porque se quando eu abençoo, eu sou abençoado porque o que eu emano volta para mim, se eu critico, se eu falo mal, mesmo com fundamento, você está ouvindo. É como se você estivesse se criticando. Você, na verdade, quando aquele coisa da fofoca, do telefone sem fio, que a gente fala, né? Você fala uma coisa aqui, quando chega no final da fila, chegou outra informação completamente diferente. Isso você está ouvindo. Se você está ouvindo, para você, por ressonância, é como se você estivesse falando de você. Ah, fulano é assim, fulano não faz o quê? Fulano não presta, fulano... O seu corpo, que é 65% de água, ele vai vibrar naquilo que você está falando. E não tem jeito. Nós vivemos no mundo de causa e efeito. Ah, mas eu não acredito, Simone, em causa e efeito.
Ok, você tem todo o direito de não acreditar, mas a lei vai funcionar da mesma forma. Você pode olhar a coisa, tanto pode ser para o bem como para o mal. Você pode pegar uma energia elétrica e dar um choque numa pessoa e matar a pessoa. Como você pode pegar essa mesma energia elétrica e colocar luz numa casa que esteja na escuridão. Então, qualquer coisa, ele tem os dois lados dependendo de como você vai olhar. O seu olhar modifica o que você está vendo. O seu olhar vai modificar o seu ambiente. Então, passe a abençoar as coisas, abençoe a sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família. Ai, Simone, você nem sabe que tem cada um na sua família. Não é exclusividade sua. Todos nós temos. Abençoe mesmo assim. Você pode manter uma distância amorosa, mas você pode abençoar. Toda vez que aquela pessoa vier na sua cabeça, mande luz e amor para ela. Imagine-se como Jesus. O que Jesus faria nesse momento? Ele abençoaria, então eu abençoo. Ai, mas é difícil para mim, para a pessoa. Vai treinando, porque tudo que você. A prática é a mãe de todas as artes. Então você vai praticar, abençoar. Eu vou abençoar agora todos. E aí as pessoas que te fizeram mal, aí a pessoa fala assim: será que a pessoa me fez mal mesmo? Por que essa pessoa chegou até minha vida para que isso acontecesse? Será que não foi a minha ressonância, como eu estava pensando, que atraiu isso para mim? Porque o acaso não existe. Se nós temos uma lei de causa e efeito, vamos ser responsáveis. Ah, mas às vezes eu não fiz de propósito. Ok, mas você plantou, olha a colheita. Então, assim, faça uma anistia. Todo mundo que te fez mal, você assina uma, olha, libero todo mundo e passe a abençoar. A sua vida vai passar a ser abençoada. Oi, Denise, boa noite. Boa noite a todos aí que estão seguindo, Todos aí. Muito bem-vindos. E a sua mala passa a ficar bem mais leve, né? Você deixou mais. todo um peso para trás, né? Um peso que você carregava. E tem uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, sabe? Você carrega a mágoa de uma pessoa por anos. E muitas vezes essa pessoa nem lembra mais da sua existência, ou nem lembra mais do que fez, ou pior, ela fez e nem percebeu. Eu já vi pessoa ficar magoada por outra por muito tempo e a pessoa que fez não teve noção de ter feito aquilo. Não foi intencional, nem reparou, e a pessoa ficou lá magoada Um tempão. sabe? Então, ela carregou aquela mágoa, sendo que o outro nem sabia. O peso quem carregou foi ela. E o peso quem carrega são as pessoas. Então, essa anistia que você fala é muito legal. Porque a gente fala muito de perdão. Perdoe, perdoe, perdoe. Só que às vezes as pessoas falam assim: ah, tem que perdoar, tem que amar, como que eu vou fazer isso? A palavra anistia, ela tem um poder assim libertador, né? O que é anistia? Você libera a pessoa dos erros que ela cometeu, que você acredita que ela cometeu, porque a gente tem muito também o poder de julgamento, né? A gente julga muito. Ela fez isso, fez aquilo, ela não... Quantas vezes você não ouve alguém falando assim, fulano não vale nada? Caramba! Você que está assim? Ouvindo isso, entendeu? Quando você fala isso, olha o que você está ouvindo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que se blindar muito desses sentimentos, dessas palavras ruins, desse peso todo. Então, quando você anistia, como você falou aí, você se liberta desse peso e consegue seguir a vida. Porque, assim, a gente tem uma capacidade
de aprendizado muito grande. Mas a gente, às vezes, tem uma história tão longa que a gente tem um hábito tão forte que para mudar isso, às vezes é difícil. Você até aprende. Você lê, você ouve, você assiste uma live, você assiste um vídeo, você aprende. Mas praticar aquilo, aí precisa um trabalho. E a gente entendendo que tudo que a gente faz tem um poder de afetar a vida de outras pessoas, porque a gente não está sozinho no mundo. Então, cada atitude que você toma atinge outras pessoas. Não existe essa de assim, eu comigo mesmo, porque tudo que é feito acaba atingindo. Então, se você faz parte de uma família, você começa a ir bem financeiramente, você afeta toda a família. Você está mal financeiramente, também afeta. Preocupa um, preocupa o outro, quer ajudar, começa a dar palpite também para conselhos para te ajudar e gera todo sabe, uma preocupação das pessoas que te amam. Então, tudo isso vai gerando, afetando as pessoas ao nosso redor. E quando a gente entende isso, a gente começa a pensar o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar o ambiente onde eu vivo? Porque quando eu começo a plantar um ambiente melhor, tem uma frase antiga que fala assim: cuide do seu jardim e as borboletas virão, né? Porque às vezes a pessoa fica olhando para o jardim do vizinho e fala assim: nossa, é tão legal lá, cheio de planta bonita, cheio de borboleta, o meu tá tão feio. Caramba, cuida do seu jardim, tira o olho do jardim do vizinho. Você pode até olhar, admirar, abençoar, mas vem cuidar do seu, porque você começa a criar um ambiente bacana. Um jardim bem cuidado não é um ambiente gostoso de se estar. Você vai ali, senta, medita, respira o aroma de flores bacana. Você tem passarinhos, você tem borboleta. Pronto, você criou um ambiente bacana. Isso é metáfora para a vida. Sim, sim. Você cuida da sua vida, você faz boas plantações para ter boas colheitas, né? Você faz o bem, você tem. Porque assim, gente, é tudo plantação e colheita. E do mesmo jeito que vale, você planta o mal, você colhe o mal que está lá, né? Não se zomba e tal. Não, para o bem também é assim. Funciona também. Eu planto bem, eu vou colher bem. E quanto mais eu planto, mais eu colho. Porque tem uma coisa legal que a gente fala. Você gosta muito de manga, né? De mangueira. Mangueira. E é muito interessante, porque você planta um caroço, uma semente, aquela semente vira uma árvore e vai te dar centenas, milhares de mangas. Então, é um plantio só que você fez. Você plantou uma árvore Exato. e olha quanta manga você vai colher. Sombra, tudo. Você colhe muito mais do que você planta. Sim, E, gente, vamos plantar coisa boa, né? boa. Claro. Vamos Exato. plantar, você vai ter colheita farta. Você já viu aquela brincadeira que William, tem na boa internet? noite, William. Oi, boa noite, William. Tudo bom? Bem-vindo. Saudade da Indra. Acabei de pensar nela, tá? Acabei de pensar nela. Aquela brincadeira da internet, que quando acontece algo engraçado, aí a pessoa fala assim, não ria. Aí aparece assim, eles colocam a imagem de Jesus e a pessoa fica olhando. Eu vou assim propor um desafio. Quando você pensar em falar mal de alguém, em pensar em fazer algo dessa maneira, imagina Jesus assim, olhando para você. Como que seria o seu comportamento, o nosso comportamento, se Jesus estivesse ao nosso lado o tempo inteiro, nos olhando? Sim. Você pensar, não, não vou falar isso, não vou fazer isso. Só que aí eu tenho uma confissão, assim, eu vou falar algo revelador. Ele está de verdade. Porque se nós somos uma partícula
do todo, nós fazemos parte desse todo. Então, coloque isso como meta na vida e quando pensar em falar algo de alguém que não seja para falar uma bênção, ai, mas não tem como que eu vou falar da pessoa? Fala que Deus te abençoe. Se você não quer fazer a bênção, dê para Deus fazer, que Deus te abençoe. Ele vai te abençoar, entendeu? Porque a minha vontade seria de te bater, né? Mas ele vai te abençoar. Não vou falar nada não, não vou falar nada não. Deixa ele te abençoar. Porque é verdade. Coloque, sabe, não abra a sua boca entendendo que ao fazer isso, você está lançando uma semente. Você vai ter uma colheita. Essas sementes que são jogadas, elas caem em solos férteis. Nada fica impune nesse mundo. Porque a minha eu posso falar e ela cair num terreno rochoso, igual a parábola do semeador, e não acontecer nada. Só na parábola do semeador que a semente vai. O que pode cair num terreno de pedra e não germinar são boas ideias. Essas ideias que nós damos nas lives, elas são ideias que nós torcemos para que elas caiam num terreno fértil da mente das pessoas e que elas germinem ideias novas. Não uma ideia simplesmente gestada que fala assim, não, mas a vida não funciona assim, não, mas isso aí não é assim. Não, você pode. Olha, Olha, legal, eu gostei disso aí. eu também gostei, não sei como que eu fiz, tá? Não Muito sei. bom. Eu gostei disso. É desse jeito, essa é a minha ideia. Que a semente caia e aconteça isso. Isso aí na vida das pessoas. Que a vida delas realmente faça assim, ó, puff, entendeu? Exploda, mas em alegria, em coisas boas, coisas maravilhosas. E a gente, se for para plantar ideias, gestar ideias, se a gente puder, dentro de toda uma humildade, né, plantar boas sementes, boas ideias no coração das pessoas para serem germinadas, uma honra muito grande para nós, uma alegria muito grande. Semana passada, na última live, foi sexta, né, que a gente fez, Uhum. eu falei para as pessoas fazerem uma lista de 3 coisas que elas gostam de fazer. Elas gostam realmente de fazer. E não que todo mundo faz e eu faço também. 3 coisas que eu gosto de fazer. Sabe? Fazer essa lista. E outras 3 coisas que a pessoa gostaria de fazer para a vida. Uma coisa para o futuro. Sabe? Olhar para frente e falar assim, como eu gostaria de estar daqui 10 anos. 3 coisas, não precisa ser uma lista muito grande. E agora me ocorreu até uma outra situação, sabe? A gente parar um pouco e pensar na nossa vida até aqui, que é um fruto de tudo que a gente viveu. E pensar, tirar um momento de gratidão pelas pessoas que contribuíram para que a gente chegasse aqui, nesse ponto. Só que tem um lado surpreendente aqui que as pessoas às vezes não pensam. Incluir nessa gratidão as pessoas que nos trataram mal, que nos fizeram mal, que de alguma forma nos agrediram, que de alguma forma nos deixaram para baixo, que de alguma forma nos maltrataram. Nós Porque achamos, né? Que sim, às vezes sim, não, aconteceu. mas às vezes maltrataram mesmo. Maltrataram mesmo. Mas muitas vezes essas pessoas que foram o combustível para a gente ser quem nós somos hoje. E talvez não fôssemos a pessoa que somos hoje, com a força, com a experiência, com tudo que a gente tem, se a gente não tivesse vivido
passado por essas pessoas. Essas pessoas nos forjaram. E foi gostoso? Não. Mas teve uma consequência. Mateus, ei, amor, teve uma consequência em nossas vidas, nos trouxe até aqui. Nós somos fruto do que essas pessoas nos fizeram viver. Então, tirar um tempo para ter essa gratidão. É claro que as pessoas que nos fizeram bem vão estar no seu coração sempre com muito amor e carinho. Agora, essas pessoas, a gente às vezes não lembra de ter uma gratidão por elas, porque tudo que a gente às vezes carrega é mágoa, porque a gente lembra de como foi ruim, como foi puxado, como foi pesado, como foi triste, como foi, sabe, sentimentos ruins. Mas a vivência com essas pessoas pode ter nos transformado para melhor, né? Hoje eu vi um texto e eu lembrei de uma pessoa que fez uma live com a gente. Aliás, duas, até porque o tema se repetiu nas duas. São duas pessoas que tiveram câncer, né? Mas uma delas em específico, ela se transformou durante a doença. Ela era uma pessoa antes, ela teve que mudar toda a vida dela para poder enfrentar a doença. Ela venceu a doença. Só que ela saiu do outro lado completamente diferente e muito melhor como pessoa do que antes. Ela hoje, ela dá palestra, ela faz lives, ela se especializou em maquiagem, ela vai uma vez por semana nos hospitais, ela maqueia as mulheres que estão internadas ali fazendo tratamentos, quimioterapia, radioterapia, etc. Às vezes cai o cabelo, cai sobrancelha, cai tudo. Ela faz lenços para essas mulheres, ela pinta a sobrancelha, ela traz alegria, ela traz dignidade. E tem uma coisa que abre portas para ela, por ela ter passado pela experiência. Exato. Então ela é muito bem recebida, as pessoas ouvem ela, ouvem os conselhos, ela traz esperança porque ela venceu a doença. Então você imagina, uma coisa terrível que ela viveu, ela quase morreu. E ela leva isso hoje como um ensinamento para outras pessoas. Olha que transformação na vida dela. Ela pegou um limão e desse limão ela fez uma torta de limão. E assim, cara, eu fico querendo ter 2, 3 horas de live, porque Não já dá. são 9h42, daqui a pouco cai, porque nem o pensar. Instagram só faz 1 hora, né? E a gente já daqui a pouco tem que terminar. Temos aí... Deixa eu só falar aqui o texto que o William colocou, que ele falou assim: no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. É Mateus 12, 36 e 37. Só que deixa eu falar uma coisa. Não é no dia do juízo, não. Isso é todo dia. Marina! Todo dia tem colheita forte de tudo que você faça. Quem está nessa live, quem vai assistir, não é à toa que está aqui, que a pessoa vai ver isso. Porque a pessoa tem uma consciência, ela está se despertando para algo diferente na vida, e isso é de verdade. Todos os dias nós temos colheitas de tudo que nós fazemos. Então, o importante é a gente escolher essas sementes que nós vamos lançar, porque quem vai colher e quem vai comer desse fruto somos nós. Somos nós, e não tem como. Você não tem como. Eu não quero morango, não. Eu queria uma maçãzinha. Não vai, você vai comer o seu morango agora. Maçã você planta da próxima vez para você colher. Entendeu? Então, assim, essa mudança de consciência, esse despertar e entender que quem nós somos vai fazer toda a diferença na vida da gente. Como o Marco falou assim, a gente queria ficar aqui 2 horas, entendeu? Vou mandar assim, um recado para o Instagram para ele aumentar esse tempo aqui de live. Mas assim,
Amanhã tem mais, né? E eu vou deixar até uma deixa para a gente começar amanhã. Vamos deixar a nossa vida mais colorida e menos sombria, porque quem tem o poder para isso somos nós. Uau! O poder é nosso! O Amanhã poder é nosso! estaremos aqui falando sobre uma vida mais colorida. Bora? Esperamos Bora! vocês amanhã. Amanhã estamos de volta. Beijo! Fiquem com Deus. Até amanhã.